A gente falou da visão aula passada. E agora a gente vai falar do tato. Vamos lá. Qual é o órgão que vai ajudar a gente a sentir as coisas através do tato? A pele. A pele. Junto com qual sistema? Hein, gente? Junto com qual sistema? Sistema nervoso. Exatamente. Então, o tato, ele vai ser executado pela pele junto com o sistema nervoso, tá? Então, vamos ver como é que funciona o tato. Todo mundo já está aí na página 87? Sim. Sim. Vamos lá, quem pode ler para mim? Eu, Raíssa. Começa. Tá bom. O tato. O órgão receptor dos estímulos do tato é a pele. Nela existem vários receptores sensoriais. Os receptores, quando são estimulados, ativam o sistema nervoso. Cada tipo de receptor é estimulado por um fator diferente, pressão, variação de temperatura, entre outros. Os receptores de um mesmo tipo se organizam em corpúsculos táteis. Há ainda receptores que detectam estímulos de dor, mas estes são terminações nervosas livres, não se organizando em corpúsculos. Existem regiões da pele que são mais sensíveis do que as outras, já que nessas regiões há maior concentração de corpúsculos e receptores. A sensibilidade a determinado fator pode variar de pessoa para pessoa, mas em geral as áreas mais sensíveis são as mesmas para todos, mãos e pés. Pronto. Então, gente, na nossa pele, nós vamos ter diversos tipos de receptores do sistema nervoso. Então, a gente vai ter alguns corpúsculos, como esse aqui, ó, o corpúsculo de Krauss, que percebe o frio, essa gotinha aqui, ó. Esse outro corpúsculo aqui, ele vai ser relacionado à pressão. Tá? Então, assim, se você pega o seu dedo e aperta, por exemplo, quem está detectando essa pressão é o corpúsculo de Walter Pacini. Existem outros, esse azulzinho aqui, por exemplo, ele detecta o calor. Esse daqui de cima, deixa eu ver. Relaciona-se com o tato e ocorre em especial regiões da pele sem pelo, como ponta dos dedos, lábios e planta dos pés. Por exemplo, então, nós temos por toda a pele receptores chamados de corpúsculos táteis. Sendo que na mão e no pé, a gente tem a maior quantidade. Então, a gente é muito mais sensível para sentir as coisas na mão do que no pescoço, na barriga. A gente sente, mas não sente com a mesma facilidade e com a mesma rapidez do que a mão e o pé. E aí, lembra que eu falei logo no começo da aula de sistema nervoso? Vou explicar novamente, por causa que a minha internet caiu. Tá. Ô, Luane, A minha também, Luane. A minha caiu. Também. Tua voz parou de repente e caiu. Ficou travado. A minha também. A minha também. Tudo preto e tu parece falar. A minha caiu também. Aí eu tive Tudo que bem, sair e entrar de vou novo. repetir. Então, olha só, gente. Aqui nós temos diversos receptores do sistema nervoso que vão ajudar a pele a perceber os estímulos do tato. Então, nós vamos ter diversos corpúsculos
Tá? Esse azulzinho aqui, por exemplo, ele percebe o calor. Essa gotinha aqui, ela percebe o frio. Essa daqui, ela percebe a pressão. Tá? Então, se você pega e pressiona o seu dedo, aperta o seu dedo, é esse corpúsculozinho aqui, de baixo, que vai detectar a pressão. Vocês estão vendo o slide direitinho? Ou vocês estão vendo só o meu rosto? Sim. Eu também. Estão vendo o slide? Eu tô né? vendo direito. Muito bem no slide. Certo. Sim, professor. Também. Então, estão compreendendo essa parte? Sim. Lembram que eu comentei com vocês lá no começo do sistema nervoso que tinha pessoas que não eram capazes de sentir dor? Aham. E isso é por conta dela não ter os receptores, os corpúsculos táteis funcionando. Pode até ter, mas ele não funciona. Então, ela não sente dor. Então, no caso esse aqui da pressão, ó, esse corpúsculo tátil, ele não funciona. Ela pode sentir frio, sentir calor, mas a pressão, que é o que a gente sente geralmente quando machuca, tá? Quando sente dor, ele não funciona. Ou no caso, por exemplo, desse azulzinho aqui de calor. Então, assim, ela pode colocar a mão lá na chama de uma vela, que ela não vai sentir a dor da queimação. Estão compreendendo? Sim. Então, o tato, ele existe graças à pele e o sistema nervoso. Aí vocês já ouviram falar do Braille? Já. O que é o Já. Braille? Já. É a leitura do Leitura cego, né? a cegas. Aquela bolinha que fica passando os dedos, sem ver É a nada. leitura cega. Pessoas Exatamente. que lerem com... É o código de leitura para pessoas que têm deficiência visual. Seja Ô, Luana, completamente cego ou... eu não sei como eles entendem, só passando o dedo. Ah, mas então, como a gente está muito acostumado a usar nossos olhos, a gente esquece do tato. Mas no caso de pessoas cegas, é o jeito que elas têm de ler. Então, elas podem até, tipo, não saber no momento, logo de cara. Mas depois de um tempo, aprende. Isso vai se desenvolvendo. Então, olha só como é que funciona. Tem as bolinhas em alto relevo no papel. E a pessoa vai lendo, tocando com a pontinha do dedo. Lembra que a gente viu na parte que Raíssa leu do tato que as mãos possuem mais receptores? Então, os nossos dedos, eles são extremamente sensíveis. Passando com cuidado, você consegue perceber quais são as letras que estão ali. Então, olha só, aqui está o alfabeto Braille. Se você toca e tem só um pontinho, é a letra A. Um pontinho embaixo do outro, dois pontinhos assim, é B. Dois pontinhos um do lado do outro, é C. Com o tempo a pessoa aprende. E aí vai passando o dedinho e vai reconhecendo as letras. Pra gente que enxerga, parece difícil. Mas para uma pessoa que já sabe ler em braille, oxe, é fácil demais. Tá? Então, assim, tudo é uma questão de perspectiva. Ela não enxerga com os olhos. Ela enxerga com a ponta dos dedos. Tá bem? Uhum. Pronto, vamos seguir para a página 89. A gente vai falar agora do olfato. Tá?
Qual é o órgão do corpo humano que permite que a gente sinta o estímulo do olfato? O nariz. 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 Exatamente. Nariz. Vamos lá, quem quer ler, por favor? Eu. Pronto, vai lá, João. Eu, Falei Heloísa, da parte professora. do olfato. O olfato. O olfato, análise a ilustração a seguir que mostre a face em vista interna e de detalhe dos receptores do olfato no inteiro da cavidade nasal. Continue. O olfato é um sentido que se origina dos receptores sensoriais localizados nas cavidades nasais do cérebro, nas células olfatoriais. O cheiro de um objeto olfatórias. O cheiro de um objeto ou de um ambiente é percebido porque a liberação de moléculas na atmosfera que estimulam as células olfatórias. Essas células se comunicam com o nervo olfatório, o qual encaminha o estímulo ao cérebro e, assim, há a percepção do cheiro. Quando estamos resfriados, o excesso de músculos secretados nas cavidades das cavidades nasais impede que as moléculas alcancem as células olfatoriais. Por isso, em situações como essas, é difícil distinguir os cheiros. Pronto. Então, gente, vamos observar aqui a figura no slide. Tem aqui uma pessoa comendo um biscoito. E esse biscoito, ele possui um determinado cheiro. Então, as moléculas, elas atingem o nariz, entram pelo nariz na cavidade nasal. E aqui dentro da cavidade nasal, a gente vai ver que tem nervos do sistema nervoso, né? Chamado de nervo olfatório, que se liga às células epiteliais do nariz e vai perceber, captar as moléculas do alimento. Então, a partir daqui é que ele vai sentir o cheiro. Ele vai captar as moléculas do alimento que estão nas células olfatórias que se ligam ao nervo olfatório. Então, o sistema nervoso está aqui atuando para que a gente perceba os odores e os cheiros dos alimentos. Quando a gente está com o nariz entupido, tá? Por conta de uma alergia, por conta de uma gripe, um resfriado, as moléculas elas não passam. Então, nesse caso, é por isso que a gente não consegue sentir cheiro quando está gripado. Porque o nervo olfatório ele não consegue se comunicar com as células olfatórias que estão aqui para captar as moléculas do cheiro. Então, o nariz entupido, vamos dizer, ele barra aqui, ó. E aí, as moléculas não passam, não chegam até as células olfatórias. Tá bem? Alguma dúvida? Não. Sim. Tá? Então, Não. E o espirro? foi? Alguém quer falar? Sim, eu, Pedro Henrique. O espirro, como é que a gente espirra, hein? O espirro? É. Acontece o seguinte, João. Os pelinhos Mas dentro não do é Pedro nariz... Henrique. Pedro Henrique, desculpa. Os pelinhos dentro do nariz, eles ajudam a barrar
determinados organismos causadores de doença. Alguma bactéria, algum fungo, algum micro-organismo que causa doença. Então, às vezes, ele entra dentro do nariz e o nosso sistema de defesa se encarrega de expulsar. Então, muitas vezes, o espirro é o fato da gente estar expulsando para fora do nosso corpo algum micro-organismo causador de doença. Tá bem? Fala certo. Pronto. Então, ficou claro essa questão do olfato, gente? São as moléculas do alimento que entram, se comunicam com as células olfatórias, que se comunicam com o nervo olfatório, que envia mensagem lá para o cérebro. E assim a gente detecta o cheiro dos alimentos. Vamos falar agora do paladar, ou gustação. Página 90. O paladar é com a língua, Luana? Sim, pode. É verdade que se a gente não tiver saliva, a gente não sente o gosto das coisas? Não necessariamente, não é bem pela saliva. A gente vai ver aqui. Quem quer ler? Heloísa, né? Heloísa. A gustação. Essa daqui, né? Sim. A gustação é o sentido envolvido na percepção dos gostos dos alimentos e das bebidas. O órgão que capta os estímulos de gosto é a língua. Na superfície da língua existem receptores que são estimulados pela presença de certas substâncias. Esses receptores são os botões gustatórios, localizados em pequenas papilas linguais. Esses botões percebem os diferentes tipos de gostos. Uma laranja, por exemplo, tem substâncias químicas que estimulam simultaneamente as papilas para o gosto doce. Papilas doce e as papilas para o gosto ácido. Continua? Continua, professor. Continue. Os demais tipos de gosto, além do doce e do ácido, são os salgados, o amargo e um quinto gosto, o umami. Esse último foi descoberto pelos cientistas japoneses Kikunan Ikeda entre 1864 a 1936 e reconhecido pela comunidade científica apenas a partir do ano 2000. Umami significa saboroso em japonês e é caracterizado da combinação do glutamato monossódico com outros alimentos. É o sabor predominante nas carnes e nos cogumelos. Todos os 5 gostos são percebidos por toda a superfície da língua. As papilas linguais têm, além da função da gustação, função tátil, assim percebemos também a consistência e a textura daquilo que é colocado na boca. A maior parte das papilas linguais, no entanto, não contém botões gustatórios. São chamados papilas filiformes e conferem maior aspereza à língua, colaborando com ela na captura e condução do alimento para o interior da cavidade bucal. As papilas
Papilas linguais que contêm botões gustatórios são as circunvaladas, as foliadas e as fungiformes, como mostra a ilustração a seguir. Pronto, então vamos lá. Gente, essa figurinha que tem aqui no slide e tem no livro de vocês também. As papilas gustatórias, elas são as responsáveis pela detecção do sabor. Não é a saliva, tá, João Vitor? São as papilas que tem na língua. As papilas linguais. Professora, é tipo uns buraquinhos que tem na língua? É, umas bolinhas que a gente vê. Eu já vi essas bolinhas. Eu também já vi Lá essas no bolinhas. final da língua, a gente tem as papilas circunvaladas, que elas são assim, ó. Se a gente for destacar, dar um zoom na papila, ela é desse jeito. Tá? E aí a gente tem, dentro das papilas, a gente tem os botões gustatórios, que tem as terminações nervosas, tá? Que enviam a mensagem para o cérebro. Então, vocês podem perceber, gente, que todos os sentidos estão relacionados ao sistema nervoso. Tudo vai se comunicar com o sistema nervoso. Aí tem outra coisa importante também na questão do paladar, que é a questão do cheiro. O sabor dos alimentos é extremamente influenciado pelo odor deles. Então, essa figura aqui, que tem também no livro de vocês, mostra exatamente isso. A pessoa vai se alimentar, ela sente o cheiro do alimento e o cérebro detecta primeiro o cheiro do alimento. E a partir daí é que ela vai sentir também o paladar. Olha essa seta azul aqui. Estão percebendo aqui essa seta? Sim. Vocês podem ver que isso aqui é a comunicação do final da boca, que é a faringe, que se comunica também com a cavidade nasal. Então, as terminações nervosas da língua também se comunicam com o cérebro através dessa cavidade. Quem quer ler, por favor? Hello? Eu, Raíssa, Eu. Pronto, vai. onde eu começo? Aqui onde tem o sabor dos alimentos. Tá. O sabor dos alimentos é bastante influenciado pelo odor. A cavidade nasal tem comunicação com a boca. O epitélio olfatório é estimulado pelo odor do alimento dentro da boca e tem grande contribuição para as sensações de sabor. Apesar de não existir ligação física entre os nervos olfatórios e os nervos que partem da língua, tanto os estímulos de olfato quanto os de gustação são enviados para o cérebro, onde os sentidos são integrados no cérebro, No cérebro, armazenamos a informação do sabor dos alimentos. Assim, só de pensar no alimento, já o associamos ao seu cheiro. Quando estamos gripados, os estímulos do cheiro podem não chegar ao cérebro, pois os receptores nasais estão bloqueados por excesso de muco. Assim, não se processa também a informação sobre o sabor. Então, olha só, gente. O sabor é fortemente influenciado pelo cheiro. Isso é fato. Quando a gente está gripado, com o nariz entupido, geralmente a gente come e diz, não estou sentindo gosto de nada. Não é isso? Já repararam? Pronto, eu queria que vocês fizessem o seguinte. Se puderem, né? Pega uma balinha de qualquer coisa. Café, ou hortelã, o que for. E fazer uma brincadeira com algum coleguinha de vocês. Pedir para essa pessoa tampar
o nariz e fechar os olhos para não ver o que está sendo colocado na boca dela. Pergunta se ela está sentindo o gosto. Ela vai dizer qualquer coisa. Se ela tiver com o nariz bem tampado, mas ela não vai detectar. Aí só depois que você destampa o nariz é que a pessoa percebe que tá com alguma coisa na boca, assim, que é doce ou que é amarga. É fortemente influenciada pelo cheiro. Incrível isso. Eu adoro essas coisas. Acho incrível. Mas ficou tranquilo, gente, essa questão? Ficou. Por exemplo, Ficou. sabe esses salgadinhos que tem assim, sabor churrasco, sabor bacon? Aham. Aquilo ali não é churrasco de verdade, né, minha gente? Mas como é que a gente, quando come, sente realmente como fosse o gosto de churrasco? Por quê? Produto cheiro. químico, né? Exatamente, porque os fabricantes colocam um cheiro artificial ali para enganar o nosso cérebro. E aí, quando a gente sente o cheiro, é como se a gente também estivesse sentindo o gosto de churrasco. Ou de bacon, de qualquer coisa ali. Sendo que é um sabor totalmente artificial. Tá? Então, vamos para o nosso último sentido, que é a audição. A audição vem da 92. orelha. Oi. A audição é da orelha, né? Isso. Então, a audição, página 92. Eu quero uma pessoa que não leu ainda, para ler agora. Eu posso ler? Pode sim. A audição. A percepção do som é feita pelas orelhas que captam as ondas sonoras e enviam estímulos ao cérebro. Além da função de audição, a orelha também envia ao cérebro informações a respeito do equilíbrio do corpo. As orelhas localizadas cada uma de um lado da cabeça apresentam 3 regiões: a orelha externa, a orelha média, a orelha interna. A orelha externa é formada pelo pavilhão da orelha e pelo meato acústico externo. O pavilhão da orelha. O pavilhão da orelha direciona as ondas sonoras para dentro da orelha. O meato acústico externo é um canal com cerca de 2 centímetros com comprimento nos adultos que terminam na membrana tipânica. A membrana tipânica ou Tímpano. e fina semi-transparente com cerca de 1 centímetro de diâmetro nos adultos. Ela marca o fim da orelha externa e o início da orelha média. Pode continuar. Na orelha média localizam-se os 3 ossículos da audição: martelo, bigorna e estribo. Além dos ossículos, há um canal que se abre na faringe, a tuba auditiva. A membrana tipânica vibra quando as ondas sonoras chegam até lá pelo mediato acústico externo. Ao vibrar, o martelo ossículo que está ligado à membrana tipânica também vibra e transmite a vibração para a bigorna. Esta, por sua vez, transmite a vibração para o estribo
Os ossículos da audição aumentam as vibrações que recebem da membrana tipânica. E com o resultado, a vibração na base do estribo é sempre mais forte do que a vibração da membrana tipânica. Os ossículos funcionam, portanto, com amplificadores do som que chega à orelha. Pronto. Então, olha só, gente. A nossa orelha, ela é dividida em 3 partes. A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, a gente tem aqui a orelha externa, o pavilhão da orelha, que é essa orelha da gente do lado de fora mesmo, que é a que vai direcionar o som para dentro do meato acústico, também chamado de canal auditivo. E aqui no final tem tipo uma pelezinha cobrindo, aqui no finalzinho da orelha média, que é o tímpano, que vai receber o estímulo dos sons e vai passar a vibração para o martelo, que está aqui, ó, bem destacado. Que dentro da orelha interna, a gente tem o tímpano ligado ao martelo, que está ligado à bigorna e ao estribo. São 3, os menores ossos do corpo humano são esses 3, tá? O martelo, a bigorna e o estribo. E aí eles têm a comunicação com a tuba auditiva, tá? Que funciona como um amplificador. Então, a gente escuta o som baseado em todo esse aparato aqui. Não é simplesmente um canal oco. A vibração do som chega lá da orelha até o tímpano e é transmitido por esses ossículos aqui até chegar na tuba auditiva. Mas aí eu quero falar também desses ossinhos aqui. Esse aqui que parece um caracol, que é a cóclea, e os canais semicirculares, que eles são extremamente importantes também. Na página 94, preciso de uma pessoa para ler. Alguém que não leu ainda. Vamos lá, gente. Então eu vou escolher. Melissa. Melissa, você tá aí? Ou você desligou o microfone e a câmera e tá só fingindo? Deixa eu ver outra pessoa. Elaine, tá aí? Sim, Tá com o livro, Elaine? sim. Lê pra mim na página 94. Espera aí, viu, professora? Tá. Canto. Posso É pra ler aonde, hein? Na página 94, a orelha interna e o equilíbrio. A tuba auditiva possibilitar que a pressão do ar dentro da orelha média seja a mesma que a de fora. Isso é possível porque ela se comunica com a faringe, por onde passa o ar que respiramos.
Se você já viajou por regiões de serra, deve ter percebido que ao descer a serra, sentimos uma pressão na orelha e isso acaba dando desconforto. Essa sensação se deve ao fato de que a pressão do ar fora da orelha está maior do que a de dentro. E o tímpano é empurrado para dentro, o equilíbrio é restabelecido quando abrimos a boca e como a comunicação dela com a orelha média, a pressão se iguala e o tímpano volta ao normal, passando o desconforto. Pode É só continuar. até aqui? Pode continuar. A orelha interna contém duas estruturas: cóclea, Cóclea. estrutura óssea semelhante a um caracol. É a parte da orelha interna responsável pela audição. Dentro da cóclea existe um quilido que se movimenta com as vibrações transmitidas pela orelha média. Ao se movimentar, receptores localizados na parede da cóclea são estimulados e impulsos nervosos são enviados ao cérebro. Pronto. Canais semicirculares. O que é que Professora, Melissa mandou avisar que a internet dela tá muito ruim. Tá certo. Continua, Elaine, por favor. tá? Canais semicirculares, responsável por enviar ao encéfalo estímulos que resultam na noção de equilíbrio e localização no espaço assim. Como na cóclea, esses canais estão preenchidos por quilido. Quando nos movimentamos andando sentado em uma cadeira, deitado, balançando a cabeça. Esse quilido também se movimenta, estimulando receptores que enviam mensagem ao sistema nervoso central. E assim temos consciência da posição da cabeça no espaço. Pronto. Então, gente, olha só. Dentro da cóclea e do canal semicircular, a gente tem um tipo de líquido dentro que balança para manter o equilíbrio da gente. Então, quando a gente está se movimentando, esse líquido está balançando no nosso corpo. E aí, esses estímulos de como está o líquido, ele é enviado para o cérebro. Então, imagine o seguinte. Pega uma garrafinha de água com água dentro. E aí você fica girando ela. Quando você para, aquela água continua a girar. Certo? Estão me ouvindo? Pronto. Sim. Aí imagine que você também vai ficar girando do nada. Girando, girando, girando. De repente você para. Você fica tonto. Isso acontece por causa do líquido dentro da sua orelha.
Você não estava girando? Então, quando você para, aquele líquido ainda continua. Só quando o líquido se equilibra de novo é que a tontura passa. Tá? Então, isso tem tudo a ver com a sua orelha. O equilíbrio tá ali dentro da orelha interna. E esse líquido fica dentro dessa estrutura aqui, chamada cóclea, forma de caracol aqui, e os canais semicirculares. Ok? Então, Sim. é graças à cóclea e aos canais semicirculares que a gente percebe, por exemplo, que está de cabeça para baixo. Tá? Então, vamos dizer assim, que alguém te pega e te vira de cabeça para baixo. Se não fosse a cóclea e os canais semicirculares, as pessoas não iam ter uma noção dessas. O mundo não ia ficar de cabeça para baixo se a gente virasse, desse cambalhota, essas coisas. Noção nenhuma. É graças à cóclea e aos canais semicirculares que a gente tem noção do que é em cima e do que é embaixo. Tá bem? Alguma dúvida? Tá. Não. Pronto, então Não. aqui a gente vai falar agora. Aliás, não dá tempo mais. Que é o último com relação a sons em decibéis. Que são os tipos de sons que o nosso ouvido percebe. Desde aqueles que não têm risco nenhum, até aqueles que causam lesões graves. Mas eu vou deixar para falar na próxima aula, tá bem? Que eu acho que vocês têm aula agora, né? Não. Ou não? Não, então eu Não, posso assim, continuar só falando. agora é só até 1 hora. Não, tchau. Eu posso continuar então? Pode. Agora a aula é só A aula é só 3 horas de história. Pronto, gente, é rapidinho. Isso aqui só pra gente falar dos cuidados que a gente tem que ter com a nossa orelha. Porque, assim, é uma estrutura muito delicada. Delicado, tá? Então, os médicos recomendam, por exemplo, que a gente não, na hora de limpar, não enfie muito pra dentro o cotonete, que limpe mais ali naquela região. Pode colocar o cotonete dentro, mas não é para enfiar lá para dentro, para não atingir os tímpanos, por exemplo. Se estiver sentindo dor no ouvido, ir no médico ao invés de aplicar qualquer coisa para não prejudicar. E tem também a questão dos sons. Porque algumas pessoas, elas não conseguem perceber determinados tipos de sons e tem aquelas que não conseguem perceber som nenhum. Então, existem diversos níveis de surdez. Tem aquela pessoa que ela não escuta nada e tem aquela pessoa que ela não escuta sons agudos, por exemplo. Então, o som de uma buzina, de um apito, ela não consegue perceber. Mas você falando perto dela, ela escuta. Porque o som da voz humana é diferente do som de um apito, de uma sirene, de um alarme. E aí, a intensidade do som, ela é medida em uma unidade chamada decibel, que vai de 0 até 150. E quanto mais alto esse decibel, mais prejudicial é para os nossos ouvidos. Então, assim, quem trabalha com ferramentas que fazem muito barulho, em oficinas e tudo mais, elas têm que usar protetor auricular, que é um tampão de ouvido, para não prejudicar a audição. Então, vamos olhar aqui para essa escala. Tá todo mundo conseguindo ver essa figura? Sim. Então, olha só, a voz humana, ela varia de 30 a 80 decibéis. É o que, Pedro? Não falei não. Ah, não, Pedro Micael, que tá com o microfone ligado. Não vou, não. Pedro? Tá, pronto, deixa eu ligar. Então, gente, a voz humana, desde o sussurro até o grito,
pode variar de 30 a 80 decibéis. Tá? Então, assim, não tá aqui na faixa verde, que é a faixa que não acarreta nenhum risco para os ouvidos humanos. Tá? Então, a sala de aula, tá? Barulho na sala de aula. Aí já vem outro aqui, os 500. O tráfego rodoviário. Então, o som do trânsito, o som dos carros, ele já está aqui, ó. Pode chegar de 50 a 90 decibéis. Que já está no limiar de som lesivo. Ou seja, um som que é prejudicial. Fone de ouvido, tá? Escutar música. Tem também um limite para não prejudicar o seu ouvido. Então, até 80 decibéis. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente coloca o fone e vai ouvir alguma coisa no YouTube, por exemplo, e aí a gente começa a aumentar o volume no celular, aparece uma mensagenzinha assim, olha, não escute muito alto porque pode prejudicar o seu ouvido. Tem uma mensagem que aparece geralmente nos celulares, avisando para você não aumentar demais, para não prejudicar a audição. E aí vem outros limiares de decibel que podem ser prejudiciais. Tá? Então, uma máquina perfuradora, um martelo pneumático, uma serra mecânica, um bar musical, tá? Uma balada, o som muito alto pode ser prejudicial. O barulho de um tiro, de uma buzina, um avião que está para decolar, uma sirene, um alarme e, por fim, uma explosão. Uma pessoa que estiver perto de uma explosão, se ela não morrer, ela pode passar um tempinho surda por conta do abalo no ouvido ou simplesmente perder a audição completamente, porque vai estourar o tímpano. A membrana do tímpano é extremamente sensível. Tá? O que, Pedro? Não falei, não. Não, já tava com o microfone ligado. Tá? Não, então, mas gente, tá, são só limiares de como a gente tem que ter cuidado com a nossa orelha, tá? Porque pode ser prejudicial e você acabar perdendo a sua audição, tá? Então, é por isso que tem gente que usa aqueles abafador na orelha para não sentir barulho, muito barulho. quem trabalha com coisas que fazem muito barulho tem que usar aquele abafador de orelha para proteger a audição, tá? Então é isso, gente. A nossa aula de hoje, semana que vem, vocês já vão receber atividade e aí a gente vai corrigir, tá bom? Aliás, deixa eu olhar aqui a data antes de vocês saírem. Dia 6 e dia 7. Eu vou ver se eu consigo encaixar uma aula da gente na quinta, tá? Porque no dia 7 o pessoal do sítio vai estar recebendo atividades. Se eu conseguir encaixar a gente na quinta, eu aviso, tá bom? Tá bom. Tá? Então, quinta-feira é meu aniversário. Tá bom. Oxente. Tem nada não, eu estudo do mesmo jeito. Até semana que vem, tá bom, gente? Tchau. Tchauzinho. Tchau, professora. Tchau.